Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar de um livro extremamente curto, pois ele tem apenas um capítulo. É o livro do profeta Obadias, onde nós iremos ver uma história de justiça divina. Então, para que você não perca nenhum detalhe da nossa aula de hoje, vou compartilhar com você a minha apresentação de slides. Acompanha comigo. Então, vamos lá. Então, Obadias. Então, o que você não pode perder de vista ao ler este livro? Então, o conteúdo desse livro se trata de um oráculo de destruição contra Edom, por se aproveitar da conquista de Jerusalém pela Babilônia em 588 antes de Cristo. Com ênfase, o livro dá o juízo divino sobre Edom, por seus pecados contra o povo de Deus, a derrota dos que se acham inconquistáveis, ou seja, esse sentimento de superioridade que eles tinham, e a libertação de Israel e a restauração no dia do Senhor. Então, basicamente, né, este livro nós vamos falar do profeta Obadias. As informações que nós temos, que a Bíblia no Sagrado nos dá, não são muitas a respeito dele. Então, nós sabemos que ele é um profeta de Judá. A data da sua atividade profética gira em torno ali de 588 a 586 a.C., né? Provavelmente após a queda também, né? Isso é após a queda de Jerusalém. Mas por que se trata então de uma história de juízo? Então, apenas para você lembrar bem, se trata de uma traição espinhosa, né? Então, de Jacó surge a nação de Israel. E de seu irmão Esaú surge Edom. Então existe um parentesco aqui, tá? Existe essa questão de parentesco. Mas a grande questão é que, no momento de muita dificuldade de Israel, no momento em que ela está sendo atacada e no momento em que ela está bastante fragilizada, além de Edom não prestar nenhum auxílio, foi lá chutar cachorro morto, ou seja, saquear, roubar, rir da destruição de Israel. Ou seja, o que eles fizeram foi de uma crueldade sem tamanho com este povo. Pois, além de não prestar auxílio, foram lá terminar de destruir, vamos colocar assim. Mas vamos ver aqui o que o Salmo 137, do 1 ao 9, tem a dizer sobre isso. Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos nossas harpas. Ali nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: Cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti. E não considerar Jerusalém minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuir o mal que nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os decepar contra a rocha. Então imagine a seguinte cena. Imagine uma cidade sendo arrasada, destruída, e um povo que poderia estar ajudando está gritando: arrasem-na. Isso aí, destrói mesmo. Ou seja, tipo, tem muita maldade numa fala como essa. É a mesma coisa que você ver uma pessoa apanhando e ver outra torcendo para que o agressor continue batendo, destruindo. Veja, é muita crueldade, não é?
Pois muito bem. Então, aqui, como este é um livro muito curto, nós vamos ter o prazer de ver ele na íntegra, tá? Então, acompanha comigo. Abra sua Bíblia e lê junto comigo. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, diz o soberano o Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: Levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você diz a si mesmo: quem poderá me derrubar? Ou seja, falando da arrogância de Edom. Ainda que você suba tão alto quanto a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Ou seja, não existe altura que possa o proteger. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído. Não roubariam apenas quantos achassem suficientes? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados seus tesouros ocultos, empurraram você para as fronteiras, todos os seus aliados. Enganavam você e sobrepujaram os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas. E Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Obadias, de 1 a 9. Então, num primeiro momento, ali nessa primeira etapa, Deus apresenta o tamanho da arrogância de Edom. Mas não é só isso. Deus aqui também vai apresentar agora, do versículo 10 ao 14, as suas razões. Ou seja, ele vai deixar mais claro ainda o porquê Edom sofrerá esse juízo. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Tá? Então, lembrem bem: Jacó, Israel, Esaú, Edom. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Então veja, Deus está aqui literalmente descrevendo o pecado de Edom e de diversas maneiras. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia de sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia de sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia de sua aflição. Então, vamos contabilizar aqui. Em primeiro lugar, Edom não prestou auxílio a Israel. Em segundo lugar, tá? Aqui não estou colocando questões em nível de importância, tá? Mas é só pela descrição. Então não prestou auxílio, se alegrou com a desgraça de Israel, ou seja, no momento em que estava ali em sofrimento, roubou, roubou, literalmente.
Então, além de não prestar auxílio, se alegra com a desgraça, rouba e ainda é arrogante. Veja, é arrogante. Como se não é só uma questão de se alegrar com a desgraça do outro, mas assim de falar assim, eu sou muito melhor que você. Mas também aqueles que tentaram fugir, eles emboscaram. Então, são diversas razões que Deus apresenta para o juízo de Edom. E aqui o capítulo fecha da seguinte maneira: Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações, como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Mas no Monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá sua herança. A descendência de Jacó fará um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os de Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefalá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Serepta. Os exilados de Jerusalém que estão em Sefarade ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte de Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Basicamente, o livro de Obadias apresenta que a justiça de Deus é soberana. Este é um livro curto, mas com uma mensagem impactante e poderosa sobre a justiça do Senhor. Uma boa semana para vocês, bons estudos e que Deus os abençoe.